Olá, pessoal. Eu sou Geraldo Donizete Lúcio, residente em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Sou monitor agrícola, técnico agropecuária, sou graduado em economia, graduado também em teologia, sou especialista em turismo rural, especialista em recursos hídricos e pastor do Ministério Voz da Verdade Centro-Norte. Ministério Voz da Verdade Centro-Norte tem a sede em Cuiabá e ele tem uma abrangência em toda a região centro-oeste do Brasil e também região norte do Brasil. O pastor-presidente é o pastor Osmário Daltro, eu sou o segundo vice-presidente junto com o pastor Adinauer e o pastor da nossa igreja sede central, pastor titular é o pastor Rafael Daltro e eu sou o pastor, um dos pastores auxiliares deste ministério, ok? Eu vou apresentar para vocês esta videoaula, mais uma videoaula, já é a 17ª videoaula que eu estou gravando e disponibilizando no meu canal de YouTube para que você possa acessar, compartilhar, aprender, dar um joinha se gostou, né? Se não gostou, pode fazer também suas críticas construtivas para a gente estar aperfeiçoando e melhorando os nossos desempenhos, tá? E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se inscreva, coloca o dedinho lá e se inscreva no meu canal, tá? E aqui a videoaula de hoje tem o tema seguinte: nós somos todos depositários da percepção e revelação de Deus ao mundo. Nós quem? A quem Deus chamou, a quem Jesus chamou para ser dispenseiro da obra, da graça, da multiforme graça de Deus. Então nós temos essa dádiva de sermos depositários dessa percepção, né? Percepcionamos o que é Deus, essa revelação de Deus, e nós transmitimos ao mundo. Somos aqueles a quem são confiadas a guarda e a conservação de um bem, tá? Está nas nossas mãos. Percepção e discernimento na vida cristã. A gente vai começar a nossa videoaula dando esse enfoque nesse tema, nesse subtema, percepção e discernimento na vida cristã. Aí é lógico que a gente vai buscar conceitos, a gente vai estar trazendo conceitos, e para conceito a gente vai no dicionário, né? O que quer dizer percepção? É um substantivo feminino com origem no latim perceptione, e que descreve o ato, efeito ou capacidade de perceber alguma coisa. Isso é percepção. É a capacidade também de interpretar corretamente as informações obtidas pelos sentidos e organizá-la de maneira adequada, segundo o bom senso. Aí nós temos os sentidos. Quais são os 5 sentidos principais, ou sentido que nós temos? A visão, que são os nossos olhos, o olfato, né, que é o cheiro, o paladar, que quando a gente degusta alguma coisa, nós temos esse fator degustativo, o paladar, a audição, através dos nossos ouvidos, orelhas, e o tato, as funções táteis, com as nossas mãos, tá? A percepção é um processo ativo onde temos que selecionar, organizar e interpretar as informações enviadas ao nosso cérebro, formando os nossos sentimentos e emoções. Então, através da visão, do olfato, do paladar, da audição e do tato, nós selecionamos, organizamos, interpretamos as informações, aí nós enviamos ao nosso cérebro. Tudo isso é percepção. Aí a gente forma os nossos sentimentos e as nossas emoções, as nossas atitudes e os nossos projetos, né? Não devemos confundi-la com o ato esotérico de ler o pensamento alheio, percepção extrasensorial ou extrasensorial, tampouco com o dom de profecia. Então a percepção tem nada a ver com isso, com esoterismo, percepção extrasensorial ou com profecia.
Qual a diferença entre ouvir e escutar? É importante a gente salientar isso. Eu usei isso em vários vídeos, inclusive no vídeo de comunicação, no vídeo de relacionamento interpessoal, que é muito importante. Ouvir remete ao sentido da audição. É aquilo que o ouvido capta. Então, meu ouvido está aqui, é o aparelho auditivo, auricular, ele vai captar todas as informações e os barulhos. Já escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção, tá? Então, ouvir com atenção é escutar. Então, é uma diferença. Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição, muito mais além disso, compreender e processar as informações internamente, ou seja, codificar as mensagens. Portanto, a diferença entre ouvir e escutar é que o que acontece após o indivíduo receber a mensagem. A mensagem chega, todos estão captando a mensagem, mas tem aqueles que decodifica e entende a mensagem. Ele está ouvindo quando há pouca interação e escutando quando está prestando atenção ao que é emitido. O irmãozinho não participa das aulas no Lidere, o irmãozinho não participa das aulas da sua célula, ou o irmãozinho não participa da aula da escola dominical ou dos estudos bíblicos. Frequentava as aulas apenas, ouvia o que os professores tinham ensinado, sem escutar nada, ou seja, não captou as mensagens. Existem vários tipos de percepção entre elas. Eu falei de uma auricular, através da audição, né, do ouvido. Percepção visual é a interpretação de certos estímulos visuais onde a pessoa em questão obtém algum tipo de informação através dos seus olhos. Essa é a percepção visual. Percepção social consiste na capacidade de ver e interpretar o comportamento de outros indivíduos e é essencial para a interação social. Tem muito a ver com o comportamento e as atitudes das pessoas. Percepção musical, aí é uma área que eu entendo um pouco, porque eu sou músico desde meus 14 anos de idade, aprendi a tocar, não canto muito bem, mas toco e canto também, mas não tão bem como minha filha, por exemplo, que é uma cantora, né? É a capacidade de um indivíduo de reconhecer e ter percepção do som, do ritmo e da melodia. Então a pessoa tem a percepção musical. Canta parabéns para você desde pequenininha, com ritmo nas mãos, bem legal, e cantando parabéns afinado, parabéns para você nessa data querida, afinado, com compasso, vai ser um músico. Se não consegue cantar desde pequeno afinado e não tem noção de ritmo, não vai ser um cantor. E assim é com os instrumentos. Pega um violão para aprender, eu digo o seguinte, se você em 4 meses não aprender a tocar por ouvido, o básico, para ser um violonista, né? Um tocador de violão como eu, desiste porque você não vai aprender. 4, 5 meses se não aprendeu, 6 meses pode desistir. Então é a percepção musical. A percepção musical ela pode incluir a identificação de acordes, de intervalos, de solfejo, de tempo, né? Tudo isso faz parte da música. Além disso, existem alguns tipos de percepção que estão relacionados com outros sentidos, como por exemplo, percepção auditiva, sinais sonoros, tá? Os sinais de trânsito, as sirenes de ambulância, sirene de corpo de bombeiro, sirenes de polícia que são uma diferente da outra, apitos, né? Em jogo de futebol. Percepção tátil, informação relativa ao tato. Tanto é que a pessoa que tem dificuldade, às vezes, de visão, ela usa o seu tato para comunicação, para fazer leituras, tá? A percepção tátil está também para relacionamento entre as pessoas, relacionamento amoroso e muitas outras coisas, né? Você sentir uma coisa que é fria, uma coisa que é mais quente, às vezes com as mãos, mais gelada. Percepção olfativa, relativo ao olfato. As pessoas
também tem a questão do olfato, do paladar e a percepção olfativa, gustativa, olha aí, relacionada propriamente dito com o paladar, com a degustação. Nós temos os enólogos, aqueles que experimentam, identificam e avaliam os vinhos, pessoas que fazem gustação de café para ver o melhor café e assim vai. Tá? Vamos lá. Percepção sensorial e extrasensorial. É conhecida como percepção sensorial a capacidade de captar através dos sentidos os sinais exteriores e decodificá-los. Sensorial. Tá? Por outro lado, a extrasensorial, ou PS, né? PES, é conhecida como o ato de obter um tipo de conhecimento por meio de que não são considerados normais ou que são que não são reconhecidos pela ciência. Extrasensorial, os paranormais, né? E aí são coisas que tá fora da ciência do entendimento. Alguns exemplos de percepção extrasensoriais são a telepatia, quando há transferência de conteúdo ou pensamento entre duas pessoas, falam por telepatia. A clarividência, né, ver claramente objetos ou evento, mesmo à distância, clarividência. Premonição, precognição, conhecimento de um facto que vai acontecer no futuro. Você preveu, né? As profecias antigas do Velho Testamento, Apocalipse, Daniel e muitas outras profecias eram assim, né? Profecia quer dizer previsão. Percepção da psicologia. Segundo a psicologia, a percepção consiste em uma organização e interpretação dos estímulos que foram recebidos pelos sentidos e que possibilita identificar certos objetos e acontecimentos. A percepção ela tem duas etapas, a sensorial e a intelectual. As duas se complementam porque as sensações não proporcionam uma visão real do mundo e devem ser trabalhadas pelo intelecto. Percepção na filosofia, veja bem, consiste em um conceito que descreve uma situação em que o espírito capta de forma intuitiva os estímulos exteriores. Diferentes pensamentos e filósofos descreveram a percepção de formas distintas. Para Descartes, a percepção é todo o ato de inteligência. Segundo Leibniz, é um estado transitório que envolve processos múltiplos. Discernimento. O que quer dizer discernimento? É o ato de discernir ou fazer uma apreciação em relação a algo. É sinônimo de critério, de escolha, de reflexão. A gente usa muito esse termo na igreja. Tem que ter discernimento das coisas. Essa palavra tem origem no latim. Discerne, que significa colocar de parte, dividir ou separar. Discernir é conhecer ou ver distintamente, avaliar, fazer a distinção entre duas ou mais coisas. No âmbito da religião, aí a gente vai começar a entrar no âmbito lá da religião, a parte que importa para a gente, né? A gente estava em conceitos. Né? No âmbito da religião, o discernimento espiritual ou discernimento de espírito é um atributo por Deus. É um atributo que nós temos, mas que é outorgado e dado por Deus. Está escrito em 1 Coríntios 12 e versículo 10. É um dom. O que é intelecto? Intelecto significa entendimento, raciocínio, reflexão. Intelecto também vem do latim e significa ler por dentro. É uma potência cognitiva da alma humana, através do qual ela conhece algo de si mesmo, algo que lhe rodeia e algo que a transcende.
O intelecto é uma faculdade, um ato, que é exercitado através da inteligência. Aquele que faz uso do seu intelecto se denomina inteligente. Veja bem. Percepção de Deus. Vamos lá. Essa parte agora que começa a tomar a forma e começa a tomar o sentido da aula. Percepção de Deus. Após a queda do homem no Jardim do Éden, lá no início, né, do uso da ocupação da terra, Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, formou o jardim e plantou, colocou o homem lá no Jardim do Éden. Isso é o início. O homem, ele tem que exercitar ali a percepção usando o processo ativo, onde temos que selecionar, organizar e interpretar as informações enviadas ao nosso cérebro, formando assim os nossos sentimentos, as emoções e as tomadas de atitudes, os projetos. Os depositários da percepção e revelação de Deus foram homens importantes, tá? Começando por Jesus. Eu dei uma invertida, na verdade, porque Jesus é o primeiro e é o último, né? E depois colocamos Adão. Na verdade, Jesus vem bem depois de Adão. Adão, Enoque, Noé, Abraão, Jó, José, Moisés, Davi, Salomão, Elias, Jeremias, Daniel, Esdras, Judas, Macabeu, João Batista, Paulo, João e o discípulo amado, né? Tinha o João Batista e depois João, o discípulo amado. Mateus, José, Simão e Judas. Então, tudo isso nós temos referências bíblicas, né, que foram homens importantes e que eles foram depositário da percepção e revelação de Deus neste mundo. Jesus, né, sua família e seus descendentes, e todos quantos o Senhor chamar. Então, você é um depositário. Pedro não fala isso em Atos capítulo 2, versículo 38? Essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, tantos quanto o nosso Senhor Jesus chamar. Todos são depositários, desde que estejam nessa promessa. O apóstolo João, ele escreveu, né? 1 João capítulo 4, 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. O que Deus se permitiu ver foi os atributos e o seu poder, né? Algumas coisas que ele, por exemplo, Deus é luz, ele revela que é luz e deixa-se ver como luz. Né? Deus é fogo, consumidor, ele revela que é um fogo e deixa-se ver como um fogo. E assim ele vai se deixando ver. Mas a forma, Moisés viu Deus numa chama ardente, alguns viram Deus em anjo, que é a teofonia, anjos do Senhor. Tá? Mas ninguém jamais viu a Deus e João descreve isso. Né? João relata nesse texto um princípio básico a respeito de Deus, que ninguém em tempo algum jamais viu Deus. Qualquer pessoa que afirmar tê-lo visto está falando o seguinte: veja bem, qualquer pessoa que afirma tê-lo visto, nas melhores das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, a partir da sua imaginação. Porque, como João disse claramente, ninguém jamais viu Deus. Segundo os ensinos bíblicos, Deus não tem um corpo físico, tangível, que possa ser visto. Então ele não tem um corpo como nós, corruptível. Né? Ele mesmo disse a Moisés em Deuteronômio 4:12: então o Senhor vos falou por meio do fogo. A voz das palavras ouviste, porém, além da voz, não viste figura alguma. Então Moisés não viu além da voz, ele viu fogo, mas não viu figura. Jesus afirmou em João capítulo 4, 24, Deus é Espírito. Isso quer dizer que ele não é
material que transcende completamente a matéria, porque é o espírito, né? Paulo também escreveu em Timóteo, capítulo 1 Timóteo 1,17, assim ao Rei eterno e imortal, invisível. E tem uma música que nós cantamos, invisível, mais real, a ele seja a honra e a glória para sempre. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja sábio, né? Seja honra e glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Tentar conhecer plenamente a Deus e os seus segredos é algo impossível a nós. E isso nos torna humildes e gratos a Ele, porque tudo que dele sabemos é por revelação dele mesmo. Deus está além de nós. Então a gente sabe o que Deus permitiu e deixou-se revelar, tá? De si próprio. Cabe, assim, uma boa pergunta. Pergunta. A gente tem perguntas aqui. Como se estivéssemos na nossa célula, na nossa reunião, no nosso estudo bíblico, na nossa escola dominical. Se Deus é invisível, será que tem alguma forma dele ser percebido? A percepção. Voltamos lá na percepção. A percepção da presença de Deus, segundo João, é vista pela prática mútua do amor. Então, o amor revela Deus. Se você ama, o amor de Deus está em você. Quando os que confessam a Deus se amam mutuamente, ele é manifestado. Junta várias pessoas que amam a Deus, que têm amor pela obra, pelo reino, por Deus, e começa a confessar isso, Deus se manifesta no meio deles. É assim que Deus é percebido pelas pessoas. E para sermos treinados nesta prática de amor, Deus nos presenteia diariamente com pessoas difíceis e humanas, não amáveis. Olha que exercício. Você quer amar? Deus vai mandar pessoas ruins para você. Vai mandar pessoas de relacionamento difícil, dúbio, pesado, para que você faça o exercício do amor. Não vem na boa não, tá? Porque na verdade, ninguém exercita o amor somente convivendo apenas com pessoas amáveis e que amam. Então eu exercitar o amor com a minha esposa, com meus filhos, com os meus netos, com os meus pais, com os meus irmãos, é mamão com açúcar, como diz o ditado. É mole, é fácil. Agora com o inimigo, aí eu quero ver, tá? Por isso, antes de você ousar testemunhar do poder de Deus, use viver e praticar o seu amor, tá? A sua maneira de amar. Na verdade, não é tão difícil expor o poder sobrenatural de Deus. O mais complicado mesmo é sair do egoísmo de si e servir sacrificialmente o outro, sem querer nada em troca. Isso é percepção. Percebe-se Deus amando. Então, você vai perceber Deus, você vai ter percepção de Deus, você amando as pessoas, tendo amor pelas pessoas. Vamos lá. Percepção e discernimento na fé. A gente vai avançando aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 9. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Em ciência e em todo o conhecimento. Esta é a minha oração, o apóstolo Paulo dizia aos Filipenses. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda a percepção. Vamos fazer isso? Vamos crescer? Mateus também, capítulo 13, versículo 13 e 17, a parábola do semeador. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Veja bem, usando a visão, que é o sentido, e o ouvido. Estão vendo, mas não consegue ver. E estão ouvindo, mas
não ouve, está usando um sentido. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvires, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Olha a percepção aí. Porque o coração deste povo está duro, está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu vos cure. Faltando a percepção aí de Deus. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus estava falando com os discípulos que estavam cara a cara com ele ali. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Então, o privilégio daqueles discípulos que tiveram com Jesus andando e vendo, ouvindo, né? Estiveram com Jesus. A capacidade de perceber as coisas espirituais está diretamente ligada à fé. Então, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e aí é necessário a fé. Por exemplo, analisemos o registro de Números capítulo 13, quando o Senhor enviou os 12 príncipes de Israel. Para quê? Para espiar, para avaliar, inventariar, diagnosticar a terra de Canaã. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se são poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa, se é má, e quais são as cidades em que habita, se habita em arraiais, se habita em fortalezas. Também qual é a terra, que tipo de terra, se é fértil, se é estéril, e se nela há matas ou não. Versículo 18 até o 20. Então aqui havia uma grande necessidade da percepção em todos os sentidos. De ver, de cheirar, de ouvir, de tocar, né, de analisar e até de degustar algumas coisas. Que nós vimos na história que eles trouxeram uvas, cachos de uvas grandes. Então acho que eles acabaram degustando algumas coisas ali. Números 13, de 1 a 33. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe deles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E esses eram os nomes, né? Esses eram os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra, né? E Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué, e enviou-lhes, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por ali, ao lado do sul, e subi a montanha. Detalhes da percepção. E vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte, se é pouco ou muito, e como é a terra que habita, se é boa, se é má, e quais são as cidades que eles habitam, se é em arraiais, em fortaleza, como é a terra, se é fértil, se é estéril, e nela se há árvores ou não, e esforçai-vos em tomar do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias da uva, como eu disse. Naquele período estava tendo uvas, né? A produção de uva era o nome aí, né? Do povo. Da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Gigel, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Zodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Getur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de
Fofis, da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Então foram 12 homens, cada um da sua tribo. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para o lado sul e vieram até Hebron, e estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito, que é essa região de Hebron. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, e que tal trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também de romãs e figo. Então os frutos eram grandes, os figos, os romãs eram enormes, que precisava de 2 homens para carregar numa vara. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e viram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã, em Gades, e deram-lhes notícia, e eles e toda a congregação mostraram-lhe o fruto da terra, que eram grandes. E contaram-lhe e disseram, aí começaram a fazer o relato do que eles, da percepção deles, né, para Moisés. Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel, e este é o seu fruto. Aí mostraram os frutos, né? A caixa de uva enorme, o figo. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos, olha aí a percepção, os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Olha o detalhamento do inventário, do levantamento, diagnóstico, apontando já a situação daquilo que eles viram, da percepção. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com quem eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha a diferença da percepção de uma pessoa para outra, né? E inflamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são gigantes. Enquanto um trouxe uma visão boa, de fertilidade, de produção, de riqueza, o outro já de medo e de terror, medo de gigante, medo das pessoas. Também vimos ali gigantes, olha aí, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Olha aí, falando que eles, olhando, dá a impressão que eles eram gafanhoto, né? Subestimando eles mesmo, e é uma percepção que às vezes a gente tem diante do problema, errônea, né? É uma percepção de que o inimigo é maior do que nós. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará terra que mana leite e mel, que era a característica da terra. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Então, de qualquer forma, havia uma revolta contra aqueles dois ali, depois dessa fala, que eles foram corajosos, esses 2 homens, né?
Porém, a glória do Senhor, olha como Deus é justo, apareceu na tenda da congregação de todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Então é difícil a questão da percepção e a questão do entendimento do que é Deus. Olha o que estava acontecendo nesse esse episódio. É claro que o Senhor, sendo Deus onisciente, não precisava dessas informações. Pois bem, ele sabia como era a terra que estava dando ao seu povo. Mas na verdade o Senhor queria saber o comportamento, a atitude dos homens diante dos fatos, diante da percepção. Todos os 12 viram exatamente as mesmas coisas, porém somente 2 dentre eles, Josué e Caleb, perceberam os desígnios de Deus em dar-lhes vitória sobre os cananeus para cumprir a sua promessa. Às vezes nós estamos na mesma igreja, no mesmo lugar, olhando a mesma coisa, cheirando, sentindo, mas cada um tem uma percepção diferente. Então a percepção ela é relativa. Já no Novo Testamento, dentre muitos, temos o bom exemplo de Priscila e Áquila, né? Um casal bastante perceptivo que auxiliou com amor os enviados de Deus e a igreja nas suas necessidades, tá? Que auxiliou. Tá? Romanos 13, versículo 3 e 5, tá? Essa história. Romanos 16, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo falando. Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, que é as primícias de Acácia em Cristo. Para que em tudo, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11 e 15, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, o qual faz que por nós se dê graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só cumpre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Então a percepção, ela está também relacionada com a gratidão, com a satisfação. Como diz um certo ditado, para um bom entendedor, meia palavra basta, pouca palavra basta. Sejamos todos rápidos em perceber, captar a mensagem do Senhor, prestativos e ágeis. Na igreja, não espere alguém te pedir ajuda. Seja o primeiro a perceber a necessidade do sermão, do pastor e da própria igreja. Então, tem trabalho na igreja? Estou falando na igreja, estrutura física, no prédio onde você está. Tem trabalho? Tem muito. Não fique aguardando. Vá lá e se coloque como voluntário. Mateus capítulo 23, versículo 31 e 44, nos fala de um grande julgamento. Tome as providências necessárias. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas o bode à sua esquerda.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está-vos preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, como te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos e na prisão foste ver-te? E respondeu o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Olha que palavra pesada, né? Porque tive fome e não me deste